Por determinação legal prevista nos artigos 22 e 23 da Lei 8.213 e também no artigo 336 do Decreto 3.048, a empresa ou o empregador doméstico, eles são obrigados a comunicar o acidente de trabalho ocorrido com seu empregado ou com seu empregador doméstico ao INSS até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente. E, em caso de morte, tem que comunicar de imediato à autoridade competente sob pena de multa que vai variar entre o limite mínimo e o máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas residências aplicadas e cobradas pela Previdência Social. Os sindicatos e as entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança dessas multas quando da não apresentação da CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho. Ao ser emitida essa CAT, e ela hoje é emitida inclusive pelos sistemas disponibilizados pela Previdência Social, deve ser impressa e uma cópia desta CAT deve receber os acidentados, em caso de óbito dos seus dependentes, bem como o sindicato da categoria. Na falta de comunicação por parte da empresa, onde não sejam observados esses prazos, o próprio acidentado, se tiver condições, ele pode informar a CAT, os seus dependentes, a entidade sindical, o médico que assistiu o acidentado ou qualquer autoridade pública, neste caso, como não é obrigação dele prioritária, pode ser entregue após o prazo legal. Mas mesmo que isso ocorra, a empresa não fica eximida da responsabilidade de apresentar a CAT nos prazos previstos legalmente. No caso de nexo técnico epidemiológico, nós vamos já ver o que é isso, a multa ela não será aplicada. Por quê? Porque é através do nexo técnico epidemiológico que a própria Previdência Social vai identificar a natureza acidentária do trabalho. Então, para que serve a CAT, pessoal? Se todos os empregadores domésticos, quando ocorresse um acidente de trabalho dos seus empregados, informassem essa comunicação de acidente do trabalho, aí nós poderíamos, voltar lá no artigo 76 do Decreto 3.048, que falou que o auxílio por incapacidade temporária ele pode ser concedido de ofício. Ou seja, o INSS recebendo a CAT com todos os dados do acidente, o tempo que ele vai ficar afastado do trabalho, e o INSS, com base nos dados constantes lá no CNIS, por exemplo, poderia conceder de ofício, e principalmente agora, com a previsão legal de a perícia médica conceder o auxílio por incapacidade temporária apenas com análise documental, poderia-se então vislumbrar uma situação de concessão do auxílio por incapacidade temporária, neste caso acidentário, de ofício pelo INSS. O dia do acidente, pessoal, no caso de doença profissional ou de doença do trabalho, que muitas vezes você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, ela vai ser a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, e quem vai determinar essa data é a perícia médica. Ou o dia da segregação compulsória, quando for o caso, se for cometido, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo o que ocorrer primeiro. A caracterização do acidente de trabalho, quando não for apresentada a CAT, nos termos do artigo 21A da Lei 8.213 e no artigo 337 do Regulamento da Previdência Social, vai ser tecnicamente caracterizado pela perícia médica, por meio da identificação do nexo entre a atividade desenvolvida e o agravo. O que é agravo, gente? É a lesão, doença,
transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independente do tempo de latência, que tenha levado ou ao óbito ou à incapacidade temporária, permanente ou à sua redução. E como é que o perito médico vai fazer este NEC? Como é que ele vai identificar? Bom, o setor de benefícios vai reconhecer o direito à habilitação do benefício acidentário, ou seja, aquele que teve origem no acidente de trabalho, e será considerado agravamento do acidente aquele sofrido pelo acidentado enquanto estiver sob responsabilidade da reabilitação profissional. Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar o nexo técnico epidemiológico, o famoso NETEP, entre a atividade da empresa, que será identificada de acordo com o seu Código Nacional de Atividade Econômica, o CNAE, e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada lá na Classificação Internacional de Doença, o CID, em conformidade com o disposto na lista C do anexo 2 do Regulamento da Previdência Social. Então, pessoal, o que é que a perícia médica vai olhar? Qual a atividade da empresa, de acordo com o CNAE, e o CID da doença. E lá, consultando o anexo 2, lista C do Decreto 3.048, vocês vão observar que tem uma série de doenças relacionadas a um CNAE, um código de atividade. Então, havendo coincidência entre o CID e o CNAE da empresa, ainda que a empresa não tenha informado a CAT, será estabelecido o nexo técnico epidemiológico, fazendo com que o benefício tenha sua natureza acidentária e não previdenciária. E quais são os impactos das prestações dos benefícios de natureza acidentária em relação ao previdenciário? Primeiro de cara, o benefício acidentário, ele gera para o trabalhador uma estabilidade de 12 meses. Saindo do auxílio por incapacidade temporária, saindo da aposentadoria por incapacidade permanente, que foram oriundas de acidente de trabalho, o empregado não pode ser mandado embora durante 12 meses. Primeiro impacto. Segundo, o benefício acidentário, não apenas o acidente de qualquer natureza ou causa, mas o benefício em decorrência do acidente de trabalho, ele também dispensa carência. Primeiro dia a pessoa foi trabalhar, se acidentou, não importa, vai ter direito ao benefício, mesmo que ela não tenha cumprido aquelas 12 contribuições necessárias para os demais benefícios por incapacidade. E, além disso, enquanto o trabalhador está afastado do trabalho por conta de um benefício por incapacidade de natureza acidentária, o empregador é obrigado a depositar todo mês o FGTS, nos termos do artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90, que é a lei que trata do FGTS. Então, gente, é importante que vocês tenham em mente que os benefícios por incapacidade, eles podem ter a natureza acidentária, quando oriundas de um acidente de trabalho ou de seus equiparados, ou uma natureza previdenciária ou comum, quando não oriundos destes fatos caracterizados pela lei como acidente de trabalho. E esses são os impactos entre os benefícios de natureza acidentária e o de natureza não acidentária, beleza? Passemos então, pessoal, a analisar como que, uma vez estabelecido esse nexo técnico epidemiológico pela perícia médica, como que a empresa ela pode deixar de ser penalizada, vamos dizer assim,
com essas consequências para ela de ter um empregado com estabilidade, de estar depositando o FGTS. Bom, primeiro, a análise a ser feita pela perícia médica, ela pode deixar de aplicar o NETEP quando for demonstrada a inexistência do nexo entre trabalho e agravo, quando os CIDs relacionados a uma determinada atividade econômica não ocorrerem naquela situação prática. Ou uma vez estabelecido, a empresa pode contestar esta aplicação do NETEP e dizer assim, olha, INSS, não aplique o NETEP porque não existe correspondência entre a doença deste empregado e a atividade que ele desempenha aqui na empresa. E o prazo que a empresa tem para fazer isso é 15 dias após a data da entrega da GFIP, que registre a movimentação do trabalhador, sob pena de não conhecimento da alegação pela autarquia. Entretanto, às vezes, a situação da aplicação do nexo, da natureza acidentária do benefício do empregado, só é conhecido muito depois disso. Às vezes a empresa não deu entrada no requerimento, às vezes o requerimento que foi dado entrada pelo segurado demorou muito a ter um resultado e só depois foi que a empresa veio a ter o conhecimento. Então, nestes casos onde a empresa não conheça tempestivamente o diagnóstico do agravo, o requerimento pode ser apresentado no prazo de 15 dias, contados da data em que a empresa tomou ciência desta decisão da perícia médica que aplicou o nexo técnico epidemiológico. Juntamente com o requerimento para não aplicação, juntamente com a contestação, a empresa pode formular alegações e apresentar provas para demonstrar a inexistência de nexo entre o trabalho e o agravo. A documentação que a empresa pode apresentar, ela pode trazer, entre outros meios de prova, as evidências técnicas circunstanciadas e tempestivas durante a exposição do segurado, podendo ser produzido no âmbito dos programas de gestão de risco a cargo da empresa, que possuem um técnico responsável legalmente habilitado. Normalmente, as empresas podem apresentar um PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes, o Programa de Gerenciamento de Risco, laudo técnico de condições ambientais de trabalho, dentre outros, para demonstrar que não houve correlação da doença com a atividade laborada. O INSS vai informar o segurado quando a empresa vier a contestar a aplicação do nexo técnico epidemiológico, para que ele, se quiser, possa impugnar, apresentar sua defesa e trazer os seus argumentos no sentido da manutenção da aplicação do NETEP. Da decisão que acatar ou não a contestação da empresa, cabe recurso com efeito suspensivo ao Conselho de Recursos da Previdência Social, que nós vamos adentrar quando nós formos falar das situações de recurso administrativo. Gente, visto isso, vamos então passar para os chamados benefícios programados, a começar com a aposentadoria programada, a aposentadoria esta, hoje, descrita lá nos artigos 51 a 53 do Regulamento da Previdência Social, com as regras que foram trazidas pela Emenda Constitucional número 103, trazidos pela reforma da Previdência. Quem tem direito, então, a partir do momento que se filiar após a Emenda 103, depois de 13 de novembro de 2019, o filiado antes da Emenda 103, quem entrou no regime geral antes de 13 de novembro de 2019, tem outros tipos de aposentadoria por conta de regras de transição que nós vamos abordar lá na frente, mas a partir de agora nós vamos nos atentar para a regra atual para aqueles que se filiam ao regime geral a partir de 13 de novembro de 2019, a partir da reforma da Previdência. Como é que se aposentam essas pessoas que
começaram a contribuir com o regime geral de previdência social após a emenda 103. Eles vão se aposentar cumprindo a carência de 180 contribuições mensais e, no caso da mulher, atingir a idade de 62 anos e 15 anos de contribuição. No caso do homem, 65 anos de idade e 20 de tempo de contribuição, vedada a inclusão de tempo fictício. O que é considerado tempo fictício, pessoal? As conversões de tempo de atividade especial em comum, os períodos não comprovados, né, de efetivo recolhimento de atividade rural. Então, neste caso, são 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem de tempo efetivamente contribuído, tá? O período pelo qual os segurados, contribuinte individual e facultativo, recolheram naquelas alíquotas inferiores que nós vimos lá atrás, quando falamos do financiamento da Seguridade Social, no plano simplificado de previdência social, que é o 11% sobre o salário mínimo, e neste caso exclui-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição e exclui-se o direito a levar esse tempo de contribuição para outro regime. No caso do microempreendedor individual e do facultativo de baixa renda, que contribui sobre 5% do salário mínimo, esses períodos podem ser computados para fins de aposentadoria programada, desde que eles façam a complementação para chegar até 20%. Qual será a data do início do benefício, a data do início do pagamento da aposentadoria programada? Para o empregado, inclusive para o empregado doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, se ele, entre a data desse desligamento e o requerimento, não ultrapassar 90 dias. E se ultrapassar 90 dias para esses segurados e para todos os outros, nos casos de não haver o desligamento do emprego, quando for requerido após o prazo acima. E para os demais, a partir da 10. Então, repisando, empregado e empregado doméstico. Se desligou do emprego, se requerer até 90 dias, data do início do pagamento e do benefício na data do desligamento. Se ele não se desligou do emprego, ou quando requereu após 90 dias do desligamento, vai ser da data de entrada do requerimento. Para os demais segurados, a partir da 10. Renda mensal, nós também já vimos lá atrás, e aqui nós vamos, a partir de agora, em cada benefício, relembrar o valor da renda mensal, como que ela é calculada, lembrando que eles são, na sua maioria, calculados em cima do salário de benefício, média aritmética simples de todas as contribuições vertidas a partir de julho de 94 para frente. Para a aposentadoria programada será 60% deste salário de benefício, mais 2% para cada ano que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para o homem, o que acarreta para que ele tenha 100% do valor do salário de benefício, ele vai ter que ter no mínimo 40 anos, e no caso da mulher, 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição, o que acarreta para a mulher o ônus de ter 35 anos de contribuição para que tenha 100% da média. O fato é que, se o homem tiver mais de 40 anos de contribuição, ele pode vir a ter 102% sobre o salário de benefício aos 41 anos de contribuição, 104% aos 42 anos de contribuição, 106 aos 43 anos de contribuição, então não para no mínimo. É 2% para cada ano que exceder sem limite. Ok? Além da aposentadoria programada, nós temos a aposentadoria programada do professor, e que é devida para aquele professor ou professora que comprove exclusivamente o tempo efetivo de exercício na função de magistério, exclusivamente, tá, gente?
na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, cumprida a carência, que são de 180 contribuições mensais, e, além disso, o cumprimento de 57 anos de idade, mulher, e 60 anos de idade, homem, mais 25 anos de contribuição para ambos os sexos no efetivo exercício da função. Como é que o professor que se filiou ao regime geral, após a emenda, se aposenta? Homem tem que ter 60 anos, 5 a menos que a regra geral, mulher 57, 5 a menos que a regra geral, 25 anos exclusivamente como magistério de ensino infantil, fundamental ou ensino médio, ou seja, educação básica, além dos 15 anos ou 180 contribuições mensais. Em qualquer época, é vedada a conversão de tempo de serviço de magistério em tempo de serviço comum. Nós vamos entender isso mais adiante quando falarmos de aposentadoria especial. Renda mensal segue a mesma coisa. 60% mais 2% por cada ano, que exceder 20 anos de contribuição para o homem, ou 25 ou 15 anos para a mulher. Então, neste caso aí, como no mínimo o tempo de contribuição é de 25 anos, o homem já vai ter de largada 60% mais 10%, porque são 2 anos por ano que ultrapassar 20. Se ele precisa de 25, 60 mais 2% aos 21, 22, 23, 24, 25, 10%, mais os 60, já sai de largada com 70%. E no caso da mulher, como ela vai ter aí, no mínimo, 25 anos de contribuição, são pelo menos aí mais 10 anos que ultrapassa os 15. Então ela vai ter mais 20% com os 60. Ela já sai de largada com 80%. Beleza, gente? O que é considerado função de magistério para fins deste benefício? É aquela que é exercida por professor em estabelecimento de ensino de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. O professor está ali na sala de aula, ele é eleito para ser diretor da escola. Esse tempo como diretor conta como atividade na função de magistério. Ele deixa de estar ali na sala de aula e vira o coordenador pedagógico para fazer ali as atividades de gestão da unidade escolar, dentro da unidade escolar. Também é computado como exercício na função de magistério. Beleza? Como que o professor vai comprovar a sua condição? Por meio de diploma registrado nos órgãos competentes, federais e estaduais, ou de documento que comprove que ele está habilitado para o exercício da função de magistério, conforme prevê a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é a Lei 9.394 de 96. E também por registros em carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social, complementados, quando for o caso, por declaração do estabelecimento de ensino onde ele tem exercido a atividade, sempre que ela for necessária para a devida caracterização da atividade de magistério. Ok, gente? Temos mais uma aposentadoria trazida pela emenda constitucional número 103. Antes, porém, vamos apenas relembrar que, da mesma forma que a aposentadoria programada comum, a aposentadoria programada do professor, ela vai ter início, o seu início e o seu pagamento
para o empregado a partir da data do desligamento do emprego, quando requerido até 90 dias, ou a partir da DER, quando não houver desligamento ou houver desligamento ou houver requerimento após esse prazo de 90 dias. Visto isso, pessoal, vamos então conhecer a aposentadoria por idade do trabalhador rural, que é devida ao trabalhador rural, cumprida a carência de 180 contribuições, para o empregado rural, para o contribuinte individual rural prestador de serviço a empresas, para o trabalhador avulso rural e para os segurados especiais, além dos garimpeiros que comprovadamente trabalhem em regime de economia familiar. E qual o requisito legal para a concessão desse benefício? 55 anos de idade, mulher, 60 anos de idade, homem, além, por óbvio, dessas 180 contribuições mensais. No caso do segurado especial, como nós já vimos, salvo se ele quiser contribuir facultativamente, ele vai comprovar durante essas 180, pelo prazo de 180 meses, o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua e no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou quando ele cumprir o requisito etário, seja de 60 para homem, 55 para mulher, e por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computados os períodos pelos quais o segurado especial tenha recebido também os rendimentos decorrentes daquelas situações que nós já vimos quando falamos do segurado especial, em que pese ele poder exercer outra atividade, não descaracteriza dessa qualidade, como, por exemplo, o exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias intercalados ocorridos dentro deste ano civil, dentro do ano civil, desde que recolhidas as contribuições, o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização de categoria de trabalhadores rurais, exercício de mandato de vereador no município onde ele desenvolve atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural, constituída exclusivamente por segurados especiais, desde que recolhidas contribuições, quando ele recebe renda de parceria ou meação, outorgando até 50% do imóvel rural de área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante ou outorgado continue a exercer essa atividade, individualmente ou regime de economia familiar. Também se ele receber atividade oriunda de atividade artesanal, desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada a matéria-prima de outra origem, desde que, neste caso, a renda mensal obtida não exceda o menor benefício de prestação continuada, que é o valor de salário mínimo. Da mesma forma, se ele receber uma renda de atividade artística, desde que em valor inferior ao salário mínimo. Então, a aposentadoria do trabalhador rural por idade, após a emenda 103, homem 60 anos, mulher 55 e 180 contribuições mensais, e no caso do segurado especial, exercício de atividade rural em regime de economia familiar ou individualmente, em número igual ao de meses, ou seja, 180 meses de efetivo exercício de atividade rural. Renda mensal. Essa aqui, pessoal, ela é um pouco diferente das aposentadorias programadas. No caso, para o empregado rural, contribuinte individual rural, prestador de serviço à empresa, trabalhador avulso rural, garimpeiro e para o segurado especial que contribui facultativamente, o percentual sobre o salário de benefício é de 70%, mais 1% para cada ano de contribuição. O segurado especial que contribui facultativamente, ele só fará jus a esse tipo de cálculo quando ele cumprir a carência
hipótese em que não será considerado como período de carência o tempo de atividade rural que ele não contribuiu. Para aquele segurado especial que não contribui facultativamente, um salário mínimo. DIP, mesma forma, para o empregado, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerido até 90 dias após desta. Se ele não se desligou do emprego ou, ao se desligar, requereu após 90 dias, vai ser na DE, e para os demais segurados a partir da DE. Além disso, pessoal, para os trabalhadores rurais que não preencherem os requisitos acima, de 60 anos para o homem e 55 para a mulher, mas se ele satisfizer estas condições considerados, os períodos, e obviamente as 180 contribuições, mas se juntando os períodos laborados em outras categorias, inclusive urbanas, eles podem fazer jus aos benefícios nesses mesmos moldes, só que neste caso a idade vai ser do trabalhador urbano, ou seja, 62 anos de idade mais 15 anos de tempo de contribuição para a mulher, 65 anos de idade mais 20 anos de tempo de contribuição para o homem, ainda que na oportunidade do requerimento ele não seja rural. Isso é que nós chamamos de aposentadoria híbrida, onde o período rural e o período urbano, eles podem ser somados para atingir esses 15 anos de tempo de contribuição para a mulher, 20 anos de tempo de contribuição para o homem, só que aí a idade passa de 60 para 65 para o homem e de 55 para 62 a mulher. E a renda mensal da aposentadoria híbrida será calculada conforme a regra da aposentadoria programada normal. 60% mais 2% sobre o tempo de contribuição, o ano que exceder, 20 anos de contribuição para o homem, 15 anos de contribuição para a mulher, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o salário mínimo. Ok, pessoal? Na próxima aula, iremos ver mais benefícios do plano de benefícios da Previdência Social e não saiam daí que nós voltamos já.